Pai do Senhor, amados e amadas do Senhor, no decorrer da semana, eu fazendo meu devocional, eu estava meditando em 2 Crônicas 20, mas eu vou estar lendo para vocês a partir do versículo do 15, do 20. O Senhor ministrou algo muito forte ao meu coração e eu gostaria de passar para vocês o que o Senhor falou ao meu coração. Que eu creio que assim como o Espírito Santo falou comigo, ele vai falar com vocês também. Eu vou estar lendo aqui 2 Crônicas 20, a partir do 15, só alguns versículos. E disse: dai ouvido toda Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parado e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assustais. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e toda ó Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor e adoraram o Senhor. Durante essa semana eu meditando nessa palavra, o Senhor falou muito forte ao meu coração e começou a vir na minha mente que nós vivemos muitas batalhas diárias, onde o inimigo das nossas almas às vezes somos nós mesmos. Por quê? Porque a gente faz coisas que não deve fazer. Muitas vezes a gente acaba, como que se diz, sobrecarregando o corpo, porque a gente acaba comendo coisas que não deve comer. Muitas vezes nos decepcionamos com pessoas porque nos relacionamos com pessoas que não devemos nos relacionar. Às vezes o Espírito Santo está até dando a direção, mas a gente, por não fortalecer o Espírito, acaba indo para a parte da carne. E a carne acaba sobrecarregando a gente de uma forma que, por muitas vezes a gente não está alimentar mais o espírito do que a carne, aí o que acontece? A gente começa a dar ouvido mais às coisas da carne. E muitas vezes o próprio inimigo ele começa a soprar os nossos ouvidos. Por quê? Porque muitas vezes, por a gente fazer coisas que a gente não deve, andar com pessoas com quem a gente não deve, se relacionar com pessoas que a gente não deve, a gente acaba pagando um preço, acaba passando por um processo. E muitas vezes, antes da gente cair nessas coisas, o Espírito Santo ele tem de nos dar direção. Mas muitas vezes, por a gente não buscar fortalecer a nossa parte espiritual, a parte carnal acaba nos vencendo. Aí a gente acaba caindo em coisas que a gente não deve. Mas isso aí significa o quê? Significa que a gente não está buscando fortalecimento espiritual. Porque se nós buscarmos fortalecimento espiritual, jamais a parte carnal vai nos vencer. Assim como um exemplo que podemos ver aqui é Josafá. Quando o Espírito Santo revelou a Josafá que ele ia passar por uma guerra, até esse versículo é até conhecido como a guerra de Josafá. O que é que Josafá fez? Josafá, ele foi orar, Josafá, ele foi jejuar, ele começou a colocar aquela batalha nas mãos de Deus, e ele creu que Deus ia resolver aquele problema. Muitas vezes nós não nos inspiramos em pessoas assim como Josafá. Muitas vezes a gente prefere ir para o lado errado do que ir por a parte certa. Aí quando as coisas começam a dar errado, o inimigo ele começa a soprar nos nossos ouvidos. Ué, tu tá na igreja, tu tá fazendo tanta coisa na igreja, tu é isso na igreja, tu vai todo dia para todo culto. Se eu fosse tu, eu não ia mais para a igreja, porque tu vai para a igreja e nada na tua vida muda. Mas muitas vezes as coisas não mudam na nossa vida. Não é porque Deus não quer mudar, é porque nós não buscamos. Quando a gente pede para Deus fazer alguma coisa, o Senhor fala que já está feito, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que buscar. O Senhor fala, eu já fiz, mas porém, buscai, esforçai.
fazer, você tem que fazer, nós temos que fazer a nossa parte. E cabe a nós buscar fortalecimento espiritual. Não é Deus que tem que buscar o fortalecimento espiritual para nossas vidas. É nós que devemos nos esforçar e buscar. Porque assim, quando a gente alimenta mais a carne do que o espírito, a tendência nossa é cair. A tendência é cair. Agora, quando a gente busca alimentar mais a parte espiritual do que a parte carnal, a tendência é a gente se encher de Deus, se encher do Espírito Santo de Deus. Então, a gente vai ter sabedoria para poder não dar um passo no qual não vai agradar a Deus. Não vai, um passo no qual lá na frente a gente vai passar por um processo. Porque tudo que a gente faz aqui, a gente acaba passando por um processo. Principalmente quando a gente erra, mesmo Deus dando direção, a gente muitas vezes prefere fazer o contrário. Aí depois as consequências vêm e a gente quer colocar a culpa em Deus. Mas a culpa não é de Deus, a culpa é minha, a culpa é sua. Porque muitas vezes a gente não vigia. O Senhor está mandando a gente fazer algo, a gente quer fazer ao contrário daquilo que o Espírito Santo está nos direcionando. Muitas vezes parece que é mais fácil a gente obedecer a carne do que o Espírito. Mas sabe o que é isso aí? É falta de buscar fortalecimento espiritual. Porque uma vez a gente buscando todos os dias renovo espiritual e fortalecimento espiritual, a gente não vai andar fazendo as coisas sem direção. Porque a gente vai estar dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Mas quando a gente começa a fazer mais agradar mais os prazeres da carne do que os prazeres espirituais, aí a gente acaba caindo, a gente acaba perecendo. Aí muitas vezes é fácil querer culpar Deus, mas Deus, eu vou para a tua casa, eu faço isso, eu faço aquilo, mas você vigiou? Você se fortaleceu? Você está buscando fortalecimento espiritual? Você tem orado? Será que você tem consagrado a tua vida ao Senhor? Você tem consagrado os teus planos ao Senhor? Porque a palavra do Senhor fala que uma vez a gente quando nós consagramos nossos planos ao Senhor, eles serão bem-sucedidos. Agora, muitas vezes a gente quer as coisas, mas a gente não quer consagrar, a gente não quer orar, a gente não quer pagar o preço. Muitas vezes o preço para poder as coisas dar certo vai ser você orar, vai ser você jejuar, vai ser eu e você consagrar aquilo ao Senhor. E muitas vezes a gente quer ir mais pelo lado da carne. Josafá foi diferente. Josafá ele orou ao Senhor. Josafá ele tinha direção do Senhor. Se você for ler aqui no versículo, se eu não me engano, versículo 8, e habitaram nele, edificaram-te um santuário. Isso. E habitaram nele, e edificaram-te um santuário lá. O teu nome dizendo: se algum mal nos sobrevier, a espada e o juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti. Pois teu nome está nesta casa, clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos livrarás, tu ouvirá e livrará. Aqui era Josafá, já junto com o pessoal que andava com ele, já orando, colocando nas mãos do Senhor, consagrando ao Senhor, porque ele sabia que ele ia passar por aquela guerra. Ele sabia que ele ia passar por esse momento de guerra, por essa peleja. Muitas vezes Deus está dando direção, Deus ele não faz nada sem avisar a nós. Muitas vezes ele nos avisa em sonho. Muitas vezes o Senhor ele usa o profeta para dizer que você vai passar por isso, você não acredita. Aí você acaba passando. Aí depois você vem o processo porque você passou por aquilo, você quer culpar Deus, você quer falar que Deus não falou com você, porque muitas vezes a sua visão e a sua audição está tapada. Muitas vezes o inimigo tem tapado, por quê? Porque a gente não se reveste como deve se revestir na nossa vida espiritual. A gente não quer se consagrar ao Senhor, a gente quer ganhar tudo de mão beijada, mas não queremos pagar o preço de oração, não queremos nos consagrar, e nada vem sem que a gente se esforce. O Senhor ele faz tudo. Se você pedir algo ao Senhor, que eu falei logo no início, ele vai dizer, já tá feito, agora esforça-te, faz a tua parte. Tudo a gente tem que fazer a nossa parte. Quando Deus avisa que a gente vai passar por uma batalha, por uma guerra, é para que nós venhamos nos revestir da armadura do Espírito, para que a gente venha vencer os dias maus. Se você for ler lá em Samuel, onde fala da parte do rei Saul, por que foi que Saul
que o reino de Saul acabou. Deus ia ungir Davi, mas tipo assim, talvez teria um tempo para poder Saul continuar reinando até Deus capacitar ele. Mas Saul ele errou quando? Quando ele foi para a guerra sem o Senhor. Ele começou a visitar adivinhães, mulher adivinhã que adivinhava para saber se ele ia ganhar a guerra. E ali foi onde ele errou, ele já não tinha mais visão de orar. Ele já não buscava mais, ele já não se consagrava, ele já começou a ficar perturbado. Muitas vezes é o que acontece na minha e na tua vida. Muitas vezes os momentos difíceis, nos momentos difíceis a gente cai, por quê? Porque a gente não se reveste da armadura do Espírito, a gente não ora, a gente não consagra, a gente sabe que vai passar por aquele momento, porque antes de Deus fazer, ele avisa, ele prepara pelo menos um profeta para avisar, ou ele te avisa da palavra, ou tipo em sonho, às vezes Deus nos dá visão em sonho, porque Deus ele já me deu muitas visões em sonho, para me orar e repreender o mal, para me fortalecer, porque eu ia passar por aquele momento. Eu teve um tempo da minha vida no qual eu passei por uma enfermidade no qual os médicos achavam que era até câncer. E eu comecei a entrar numa campanha. Eu orava a Deus para mim não passar pela cirurgia. Eu não queria passar por a mão dos homens, mas o Senhor ele ministrava ao meu coração que eu ia ter que passar para que o Senhor testificasse a grandeza dele sobre a minha vida. E eu passei por a cirurgia, eu passei pela mão do homem, fiz a cirurgia. Quando recebi a biópsia, não era o que eles imaginavam, que eles achavam que era o câncer, era um coágulo seco numa trompa esquerda, que era de uma gravidez, que eles não sabiam explicar se era do tempo da minha filha, ou se eu engravidei depois, quando eu ganhei minha filha, que eu coloquei o DIU. Só que aquele coágulo estava podre, né? Tava aquela bolinha podre lá. Se aquilo ali estourasse, tipo assim, aí quando eu perguntei pro médico o que era aquilo, sabe o que o médico falou pra mim? Eu falei, é um câncer. Ele falou, é pior que um câncer. Eu falei, o que é que pode ser pior do que um câncer? Ele falou, você tava com coágulo seco, uma gravidez seca na trompa e podre. Se isso estourasse, você ia se comprometer todos os seus órgãos. E você poderia ir até a óbito. Se você ficasse em vida, você poderia não ter mais saúde, porque a gente ia ter que tirar quase todos os seus órgãos. Então ia ser difícil para você continuar de pé, mas você a única certeza da gente é que você nunca mais ia ter saúde. E Deus ele me livrou, os médicos tirou, e eu já tô aqui. Minha filha, na época minha filha tem 13 anos, minha filha vai fazer 15, e eu tô aqui. Só que o Senhor falou que eu ia passar por aquilo. E eu fazia campanhas e mais campanhas, porque eu não queria passar para a mão do médico, mas também eu não queria que fosse aquela doença, eu não queria que fosse o câncer, né? E o Senhor, graças a Deus, colocou a mão dele e não foi. Foi uma gravidez da trompa e deu tudo certo. O que é que eu quero falar com isso para você? Que muitas vezes, quando a gente vai passar por um processo, o Senhor está dizendo, o Senhor está falando, o Senhor está usando a palavra, o Senhor está usando o profeta, o pregador. Mas muitas vezes a gente recebe a palavra e diz, não é comigo. E não é assim. Muitas vezes o Senhor está falando, está ministrando algo no teu coração, é com você. Então qual que é o seu papel? E o meu papel? É nos revestir, é fortalecer. Hoje, para a gente viver, continuar de pé na presença do Senhor, a gente tem que fortalecer mais a parte espiritual do que a parte carnal. Porque se a gente alimentar mais a parte carnal, a nossa tendência é cair. Agora, se a gente aumentar a nossa... fortalecer a nossa parte espiritual, pode vir a guerra que for, assim como foi com Josafá, que o Senhor, não é nós que vamos pelejar, o Senhor vai pelejar com a gente. Por quê? Porque nós chamamos a presença do Espírito Santo para dentro de nós, para nossa presença, através da oração, através do jejum, através da consagração. É que tem que dizer, sem esforço, ninguém vence. Sem buscar em Deus, ninguém vence. Muitas vezes se a gente está de pé, é porque a gente intercede. Muitas vezes tem pessoas intercedendo e orando pela nossa vida. Às vezes é o nosso pastor que está orando pela nossa vida, às vezes é uma irmã do ciclo de oração que está orando. Eu sou fruto de oração, porque eu desde pequeno conheço a palavra do Senhor. Mas teve uma época que eu me afastei, entre a minha infância e a adolescência, eu me afastei, fui lá no mundo dar uma voltinha, onde hoje eu me arrependo muito. Mas ali tinha pessoas que eram da igreja e pessoas da minha família que eram evangélicos, que oravam por mim. E hoje eu sou uma resposta de oração. O inimigo, depois que eu voltei para a presença do Senhor, ele já tentou tirar a minha vida muitas vezes, mas Deus ele tem me guardado. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu tenho buscado consagrar minha vida ao Senhor, tenho consagrado meus planos ao Senhor, eu tenho consagrado minha família ao Senhor. O Espírito Santo do Senhor tem segurado minha família.
Eu tô aqui com praticamente 17 anos de casada, não, 16, 17 anos, entre 16 e 17 anos de casada. E durante esse tempo todo eu já vi pessoas casarem e descasarem. Por quê? Porque casaram e não consagraram seu casamento ao Senhor, não buscaram em Deus. Foram fazer coisas que agradam a carne, foram para bagunça, para farra, para bebedeira. A casa deles, em vez de ser uma casa de oração, era uma casa de bagunça, era uma casa de baderna. Então entrou prostituição, entrou droga, entrou bebedeira. E o que é que, isso aí serve para quê? Isso é o diabo, é uma forma de diabo roubar, matar e destruir. E eu vi muitos casamentos serem destruídos. Entendeu? Entrou a violência, entendeu? Porque quando a gente rotula em dois pensamentos, o preço ele vem. Mas eu vou ter papai dizer, minha filha estava com. Eu fui um pouquinho quando tava gestante dela, depois me afastei, e quando eu ganhei ela, eu acho que ia fazer um aninho mais ou menos. Ela ia fazer um aninho quando eu voltei para o Senhor. O inimigo ele lutou. O inimigo ele já lutou na gestação da minha filha para me perder ela. Porque quando eu tava com 8 meses, eu quase perdi minha filha. Quase perdi porque minha pressão subiu. E depois, quando eu ganhei ela quase morreu queimada na incubadora. Mas o Espírito Santo me despertou na madrugada. Eu corri lá e eu consegui tirar minha filha daquela incubadora quente. Aí, tudo bem. Ela nasceu em 8 meses, com 1,750 kg, 42 centímetros, uma pequenininha, não tinha nem tamanho, cabia praticamente na palma da minha mão, na palma do pai dela. Morei quase um mês praticamente no hospital com ela. Aí depois de quase um mês eu saí e recebi alta com ela ainda pequenininha. Aí graças a Deus depois de 2 semanas ela já tinha passado o peso, que ela saiu do hospital com 1,890 kg, já tava com mais de 2,5 kg. E Deus foi trabalhando na vida dela e o inimigo, como não ficou satisfeito, porque sabe que ela é promessa, o que ele fez? Quando ela estava com 2 anos e pouco, ela teve uma pneumonia. Se eu não corro pro hospital, o pai dela não corre pro hospital com ela, junto comigo, eu tinha perdido ela, onde ela ficou ali, eu acho que eu fiquei com ela no hospital quase uma semana internada. Por quê? Porque ela é promessa de Deus. Então, quando a gente serve a Deus, sempre vai ter uma aprovação. Só que a gente tem que estar preparado para passar, para saber lidar com o momento, para saber lidar com as dificuldades, porque no nosso dia a dia, nós vamos viver guerras diárias. A palavra fala que muitas vezes a nossa luta não é contra a carne, é contra potestades, contra a potestade. Contra espiritual, é batalhas espiritual, mas também muitas vezes a gente passa e não tem força para vencer, por quê? Porque em vez de a gente estar fortalecendo a nossa parte espiritual, estamos buscando fortalecer a carne, os prazeres da carne. Parece que é mais fácil fortalecer os prazeres da carne do que fortalecer a nossa vida espiritual, do que consagrar a nossa vida espiritual ao Senhor. E o que o Senhor requer de nós é o quê? É isso, que nós busquemos mais, que nós ore mais, que nós consagre mais, que nós desça mais na presença dele, porque a palavra do Senhor fala que enquanto vivemos nesse mundo teremos aflições, mas que temos que ter de bom ânimo, porque assim como o Senhor venceu, Jesus venceu, nós vamos vencer. Mas para nós vencer essas guerras diárias, só tem uma forma, se for na presença do Senhor, se nós descer na presença do Senhor, se nós descer no joelho. Não tem como vencer uma guerra sem fortalecimento espiritual. Não tem como vencer uma guerra sem estar na presença do Senhor. Muitas vezes a luta vem, a pessoa vem de buscar mais em Deus, quer se desviar da presença de Deus, quer sair fora da igreja. Deus não está me ajudando, eu estou passando por isso, eu vou sair fora. Aí vai para o mundo, sofre pior, se ilude com o mundo, o diabo usa e abusa, faz o reboliço na vida da pessoa. Acaba com a vida da pessoa, joga a pessoa numa coisa errada, joga num vício, joga numa prostituição, numa coisa errada, acaba com a família da pessoa. Por quê? Porque a pessoa não teve paciência e não teve sabedoria de lidar com o momento, não teve sabedoria de lidar com as guerras diárias. Porque durante o dia a gente vai passar por muitas guerras. Durante o nosso dia a dia nós vamos passar por muitas lutas, nós vamos passar por muitas pelejas. Mas assim como... Ai, Senhor, eu estou com a gripe, gente, tem 4 dias. Assim como o Senhor fala aqui, no versículo, mas nem vós assusteis por causa, não tem mais nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. O Senhor está garantindo que a nossa peleja é dele. A nossa peleja é do Senhor. É o Senhor que vai guerrear por nós. Mas para o Senhor guerrear nessa peleja para a vida da vitória, é preciso
Que nós venhamos nos revestir mais da armadura do Espírito. E a forma de nos revestir da armadura do Espírito é o quê? É nos fortalecendo a nossa vida espiritual. E não tem como fortalecer a nossa vida espiritual se nós não sair um pouco da nossa vida carnal. Muitas vezes deixamos de orar, deixamos de consagrar para estar ali muito tempo ali no celular, olhando mensagens, perdendo tempo. Não vou dizer que a gente não pode. A gente pode, mas que a gente aprenda a moderar. A gente aprenda a sair mais um pouco dessas coisas que é carnal. Dessas coisas que roubam a nossa atenção. Que nos distrai a nossa atenção. Que nos tira da presença do Senhor. Porque muitas vezes, quando a gente não vigia, quando a gente começa a dar, em vez de ler a palavra do Senhor, em vez de ler a Bíblia, vai estar ali focado no celular, na internet, no YouTube, né, alguma coisa assim que rouba a nossa atenção, a gente acaba desviando a nossa vida espiritual, tirando ela da presença do Senhor. Por quê? Porque ali a gente já não busca mais compromisso. Ali a gente já não busca mais meditar na palavra do Senhor. Ali a gente já não busca mais orar. A gente já não busca mais um tempo para jejuar. É engraçado que a gente tem tempo para tudo, né? Tipo, vamos supor, se deixar, a gente fica ali. Eu digo você, todos. Ficamos ali 3, 4 horas na frente do celular, respondendo mensagem. Na frente do celular, vendo vídeos, curtindo fotos, postagens, essas coisas. A gente fica é capaz de ficar 3, 4 horas direto ali, sem desviar o olho. Mas a gente não tira meia hora do nosso tempo para consagrar nossa vida ao Senhor. Para ter um momento de oração na presença do Senhor. Para buscar um fortalecimento espiritual. O que a gente anda vendo é o quê? A mídia, a internet, ela tem desviado muitos crentes. Porque os crentes, em vez de ir ali se consagrar, de ter um momento de oração com Deus, o que é que eles fazem? Eles ficam na frente do celular. Aí quando vai pregar em algum lugar, vai ministrar a palavra, quer ser usado por Deus. Como que você vai ser usado por Deus se você não busca comunhão? Como que a gente vai ser usado por Deus para ministrar um louvor se não buscamos? Se não buscamos consagrar ao Senhor o louvor, o que vamos fazer, o que vamos ministrar. É impossível a gente agradar a Deus se a gente não tiver um momento de consagração durante o nosso dia com Ele. Hoje é dia de Santa Ceia. Hoje eu fiquei pouco. Se eu ficar, não sei se agora à tarde eu posso ficar um pouquinho. Mas eu fiquei bem menos no celular do que antes. Por quê? Porque eu tenho que ter aquele momento de consagração. Sempre quando é com Santa Ceia, eu costumo ter um momento de consagração com o Senhor. As pessoas já não fazem mais isso. Muitos já nem vai mais para Santa Ceia. Não querem mais tomar Santa Ceia. Não sabe, muitos não sabem praticamente, acho que esqueceram o que significa Ceia do Senhor. Que significa o pão e o vinho. Muitos já não sabem mais. Por quê? Porque já não busca mais ler as Escrituras. Já não busca mais meditar na palavra do Senhor. Já não busca mais um momento de intimidade com o Senhor através da oração. Já não busca mais consagrar a sua vida através da oração. Muitas vezes, muitas coisas não dão certo na minha e na tua vida, por quê? Eu digo na minha e na tua vida porque eu também sou carne, eu também às vezes falho. Não vou dizer só você, é nós, eu estou falando em geral. Porque a palavra, quando ela vem primeiro para quem está ministrando, para poder ir para quem está recebendo. Então a palavra vem para mim também. Você sabia que muitas vezes não dá certas coisas na nossa vida porque a gente já não busca mais ao Senhor como é para ser buscado? A gente já não busca mais se consagrar ao Senhor como no início. A gente já não tem mais aquela essência do primeiro amor. Muitas vezes precisamos voltar ao primeiro amor. Quando a gente estava no primeiro amor, a gente queria fazer mais as coisas para Deus, a gente queria se consagrar mais, nós queríamos orar mais, nós queríamos estar mais na presença do Senhor, nós queríamos estar mais na casa do Senhor. Hoje está se perdendo. Hoje a gente está vendo que está se perdendo, as pessoas vão para a igreja, já não tem mais aquela essência, já não se desmancha mais na presença do Senhor, já não tem aquela adoração, sabe, de quebrantamento. Porque quando o Espírito Santo ele falar no nosso coração, não tem como a gente não se segurar, não tem como a gente não chorar. Quando o Espírito Santo ele falar no meu coração, eu sou igual uma criança, eu choro igual uma criança, porque meu coração está quebrantado para as coisas do Senhor. Mas para que a gente venha sentir essa essência, nós temos que buscar intimidade com o Pai. Ai, gente, minha voz está rouca, está quase sumindo.
Mas é por causa da gripe. Tem 4 dias que eu tô gripada com febre direto. Febre, tomando inalação direto, tomando medicação, mas o negócio parece que quando o tempo muda, eu mudo junto. Então, voltando aqui, a palavra. Não temos mais aquela essência, não temos mais aquele desejo de buscar o Senhor como antes. E a gente precisa voltar ao primeiro amor, ao início de tudo. Onde você tinha muito aquele desejo forte de buscar mais o Senhor, aquele desejo forte de estar na presença do Senhor, aquele desejo forte de se envolver nas coisas do Senhor. Hoje o que mais se vê é pessoas entregando ministério. Por quê? Porque não tem mais aquele desejo de estar ali fazendo para o Senhor. Muitas vezes as pessoas, tipo assim, por uma raiva que tem do irmão, do irmã na igreja, já não quer mais se envolver com o ministério, já não quer mais se envolver com o que fazia antes. Por quê? Porque deixou a mágoa entrar dentro da pessoa. E se a mágoa entrou dentro da pessoa, foi por quê? Foi porque a pessoa não vigiou, a pessoa não buscou, a pessoa não se consagrou. Porque quando você está consagrado, pode vir o que for. Essa semana é semana de ceia, do Senhor na minha igreja, na igreja do congrego. O inimigo, ele se levantou de várias formas. O inimigo, ele se levanta no trabalho, o inimigo, ele se levanta na nossa convivência, o inimigo, ele se levanta com pessoas até dentro da igreja, mas a gente tem que ter sabedoria de não deixar a mágoa, nem o ódio, nem a raiva entrar dentro da gente, porque quando o nosso corpo está cheio de mágoa, de raiva e de ódio, o Espírito Santo, ele não habita, nós nos tornamos como o templo. A palavra do Senhor fala que Deus não habita dentro de um templo feito por mão de homem. O templo que Deus tem que habitar é dentro de nós. Tem que ter o templo para nós congregar? Tem. Para nós se encher do Espírito Santo, para nós reunir as nossas experiências espirituais, e para que nós venhamos orar ali e Deus venha nos usar. Mas se o templo estiver lá de porta aberta e não tiver ninguém, Deus vai usar o templo? A parede vai falar com a gente? Não vai. Então, quando a palavra fala que Deus não habita no templo feito por mão de homem, Deus está falando que Deus não habita só de 4 paredes, não. A gente tem que estar alicerçado para ser o templo que o Espírito Santo quer para usar. Que nós devemos estar disposto a ser esse templo que o Espírito Santo quer usar. Porque o Espírito Santo quer usar a mim, o Espírito Santo quer usar você também. Mas para isso a gente precisa nos revestir do Espírito Santo. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Nós precisamos nos consagrar a Deus em oração. Para que Deus venha nos purificar e venha santificar o nosso templo, que é o nosso corpo. Para poder que nós ser usado pelo Espírito Santo do Senhor. Porque o Senhor não vai usar a gente de qualquer jeito, não. Se a gente estiver desconcertado, ou estiver com mágoa do irmão, brigado com alguém, com ódio de alguém, Deus não vai usar. Nós vai ser simplesmente, vamos supor, como se fosse um templo feito por a mão do homem. Como se fosse vamos supor, aqui é uma casa, é uma cozinha. Aqui é uma cozinha. Se eu deixar a cozinha aqui e o som ligado, vai passar o que para você? Não vai passar nada. Agora, a partir do momento que eu começo a ministrar a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor colocar no meu coração, isso vai estar falando com você de alguma forma. Então, que nós venhamos começar a ser templos para ser usado pelo Espírito Santo do Senhor. Porque o templo que o Espírito Santo do Senhor quer usar é a minha vida e é a tua vida. Mas para isso nós precisamos nos consagrar. Muitas vezes as lutas diárias têm roubado isso de nós. Tem roubado a concentração. Que nós não venhamos deixar as lutas nos vencer, mas que nós venhamos vencer a luta na presença do Espírito Santo do Senhor. Que nós venhamos vencer as guerras na presença do Espírito Santo do Senhor. Que nós venhamos vencer as dificuldades na presença do Senhor. Que nós venhamos vencer as adversidades na presença do Senhor. Porque quando nós consagramos as nossas lutas, as nossas dificuldades, as adversidades que passamos ao Senhor, ali o Senhor vai pelejar ao nosso favor. Ele vai pelejar, nós não precisamos estar ali envolvendo, lutando. O Senhor vai lutar por nós, o Senhor vai lutar por mim, o Senhor vai lutar por ti. Nós vamos vencer. Essa é a única forma que temos de vencer as lutas diárias. É nos enchendo do Espírito Santo, enchendo a nossa vida espiritual, alimentando mais a nossa vida espiritual do que a nossa vida carnal. Porque se nós não nos enchermos, não alimentar a nossa vida espiritual, a parte carnal acaba vencendo. E ali é onde acontece da gente cair, porque tem muita gente caindo, por quê? Porque tem buscado encher mais a sua vida carnal, os seus prazeres, as coisas do mundo, os seus desejos. E já não tem mais buscado se encher dos desejos do Senhor, da presença do Senhor, do Espírito Santo do Senhor. Aí aonde acontece a queda, aonde acontece, enfraquecem, aonde ali muitas vezes não tem mais nem luta para ir buscar Deus, não tem mais nem luta para ir para a igreja, para a presença de Deus. Por quê? Porque a carne venceu o Espírito.
Quando você não busca revestir a tua parte espiritual, a tua carne vai vencer o teu espírito. E a palavra do Senhor, ela nos orienta a fortalecer a nossa vida espiritual, para que a gente venha vencer a carnal. Porque se nós não nos enchermos do Espírito Santo, se nós não nos enchermos da presença do Espírito Santo, a nossa tendência é perecer. E quando nós estamos alicerçados na presença do Espírito Santo, não, nós vamos vencer, porque nós sabemos que o Espírito Santo do Senhor é quem vai pelejar para a gente. Não precisa estar pelejando ali. E quando você for para uma peleja, que jamais a gente venha fazer como o rei Saul. Desacreditar de Deus. Vai passar por uma peleja? Deus está nas tuas mãos. Senhor, está nas tuas mãos. Senhor, eu consagro nas tuas mãos. Eu creio na minha vitória. Essa é a palavra que eu estou deixando para vocês nessa tarde, amém? Que o Espírito Santo venha falar fortemente ao teu coração. Eu vou fazer uma pequena oração para que Deus venha ministrar mais ao teu coração através dessa meditação. Senhor, meu Deus e meu Pai, vai visitando agora, Senhor, aquelas pessoas, Senhor, que estão enfrentando, Senhor, batalhas, Senhor, na sua vida, que muitas vezes, Pai, tende, Senhor, a cair para a parte carnal, Senhor. Vai repreendendo, Pai, todo espírito, Senhor, contrário, Pai. Vai repreendendo, Pai, tudo aquilo, Senhor, que tem desfocado eles da presença do Senhor. Vai repreendendo, Pai, a fraqueza espiritual e vai enchendo eles da presença do Espírito Santo. Vai fortalecendo eles do Espírito Santo, Pai, para que eles venham vencer os dias maus, Senhor. Vai, Senhor, encontrar eles agora, Pai. Vai de encontrar cada coração, Senhor. Vai repreendendo, Senhor, aquela fraqueza carnal e vai enchendo da vida espiritual. Que eu te peço e já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa tarde. Fique com Deus. Amém.